Eu queria muito não estar fazendo esse vídeo aqui agora, rapaziada. Não tá passando pra vocês o que eu preciso passar aqui. Eu queria muito ter que passar notícias muito melhores do que eu tô. Cara, eu tô muito acelerado, vamos começar por isso, que eu tô muito ansioso, porque hoje é um dia muito importante. Mas eu queria muito trazer notícias diferentes, infelizmente eu não posso. Eu vou informar vocês aqui o que aconteceu no campeonato do Júlio Balestrin agora. São as notícias que nós temos até agora, então roda a vinheta e vambora. E aí, bando de marombeiros, meu nome é Léo Araújo, cara, e hoje, rapaziada, eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeo, estilo de vídeo, na verdade, que vem lá dos primórdios do canal, que é aquela coisa de comentar campeonatos. Tá chegando o Mr. Olímpia aí, eu quero voltar com esse quadro, e nada melhor do que começar falando do cara que me fez aí no mundo da musculação, me ensinou quase tudo que eu conheço sobre filosofia do esporte, sobre treinos, dieta, que é o Júlio Balestrin. O Júlio Balestrin, pra quem sabe, quem acompanha aqui, foi meu treinador durante muito tempo, hoje em dia é um dos grandes amigos que eu tenho na musculação, e ele literalmente acabou de descer do palco do Chicago Pro. Eu tô babando pra cacete na lente, velho. Caraca, que merda. Há bastante tempo atrás, eu fui uma das pessoas que anunciou a volta do Júlio aqui. Inclusive, eu troquei muita ideia com ele enquanto ele tava lá no quad, estava treinando, se preparando, e eu consigo falar pra vocês perfeitamente, fora a avaliação de palco, o que aconteceu com o Júlio ali. Antes de entrar nessa parte, né, eu queria pedir pra você esmagar o gostei aí embaixo e comentar a sua opinião, cara. Se você gosta de vídeos assim, o que você quer ver aqui no canal, isso ajuda demais. Se você para de curtir, se você para de comentar, o YouTube entende que o canal não é tão relevante e que então ele tem que parar de mandar os vídeos pra você, beleza? Deixa eu me arrumar aqui que pegou um mendigo, né, porra? Pra isso não acontecer, se inscreve no canal aí embaixo, deixa sempre o gostei e comenta sua opinião. Mesmo que seja uma opinião bem superficial, comenta, isso ajuda muito. Então vamos lá. Sobre o campeonato do Júlio, uma das coisas que a gente já tem que reparar, eu acabei de ver pela live, eu acompanhei tudo aqui, e o Júlio não ficou bem colocado. De antemão já posso falar. Se você for considerar os call-outs, né, a gente pode falar que ele foi chamado no terceiro ou quarto call-out. Por que terceiro ou quarto? Haviam 22 atletas na categoria dele, e os dois primeiros que serão colocados é o Charles Griffin, se eu não estou enganado, e o Michael Lockett. A briga tá entre eles dois. E a gente já repara de cara que o nível do campeonato, só por ter 22 atletas, ser um campeonato profissional, já é absurdamente alto, cara. Muito alto. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Júlio está retornando aos palcos. Ele não escolheu um campeonato fácil. Ele escolheu um campeonato de alto nível. Então, se ele esperava competir em alto nível, cara, foi exatamente isso que aconteceu. Ele tá competindo em alto nível. E os dois primeiros colocados de cara ali, a gente já consegue enxergar que será o Michael Lockett. Inclusive, eu voto pro Michael Lockett porque a linha de abdômen dele é muito mais bonita que a do Charles Griffin. O Charles Griffin tava com o abdômen bem dilatado em cima do palco, a gente conseguiu reparar isso. O condicionamento do Michael Lockett eu acho absurdo. No contexto geral, se tiver que entregar o primeiro lugar, entregaria pro Michael Lockett. Outra coisa, aí por que eu disse em relação aos call-outs, né? Porque o Júlio, ele foi chamado no terceiro ou quarto. Por que terceiro ou quarto call-out? Porque é o seguinte, chamaram o primeiro call-out, beleza? Ali estavam 7 atletas, se eu não estou enganado. Desses 7 atletas, eles separaram 2, que foi o Charles Griffin e o Michael Lockett. Top 1 e top 2 ali estão decidindo ainda para quem entrega o quê. Mas a gente já sabe que aqueles 2 caras é o top 2. Ficou o top mais 5 atletas para trás, teoricamente para se decidir o top 7. E aí eles não adicionaram mais ninguém. Tem gente que vai falar que eles ainda estavam decidindo o primeiro call-out. Tem gente que vai falar que ali já era o segundo call-out. Então fica nessa dúvida aí. Eu acho que o Júlio foi chamado no terceiro call-out, porque enquanto a galera estava de frente ali, eles estavam decidindo o primeiro call-out ainda, a partir do momento que tiraram o Charles e o Michael, beleza? Beleza. Chamaram o segundo call-out então, que aí realmente chamaram os atletas. O Júlio não foi chamado nesse. A gente percebe que os atletas que ali estavam bem grandes. Eles estavam dando uma preferência para atletas bem grandes. Inclusive atleta com físico ali que estava bem montado, bem na cara ali, com algumas paradas bem absurdas. Mas ainda assim, eles deixaram o atleta, esse atleta aí no caso, né, em específico, no segundo call-out. E eu não gostei nada disso. Mas eu não gostar nada não tem influência sobre porcaria nenhuma. E aí a gente vê o call-out que o Júlio entrou, cara. Não tem muito o que dizer. A realidade, infelizmente, ele não pegou o top 10. Eu esperava que ele entrasse pelo menos no top 10, até por ser o retorno. E a gente vê que a banca de arbitragem tava querendo atletas grandes, bem grandes, volumosos e tudo mais. Os mais condicionados ali ficaram no primeiro call-out. Os outros ficou bem assim, difícil de entender, porque tinha um atleta bem condicionado, que foi chamado depois, que estava relativamente grande. Tinha atleta menos condicionado e estava bem grande, que foi chamado primeiro. Então
eu fiquei meio perdido. Mas já em relação ao Júlio, falando o que aconteceu em relação ao Júlio, faltou tamanho. Isso é algo que o próprio Júlio já sabia, inclusive na última semana dele, na penúltima semana ali. Eu tava ligando pra ele lá no Quiet, tava conversando com ele, e um dos pontos que ele me falou, ele falou assim, cara, o meu condicionamento eu já consegui chegar. Hoje no palco, né? Ele tava pesando 118 quilos em jejum, eu acredito que ele deve ter subido com por volta de uns 120, cara, 122. O Júlio, a variação do Júlio não é tão grande assim de peso. Como ele não precisa bater peso pra participar da Open, que foi na Open que ele competiu, né? Mas uma das coisas principais que a gente vinha conversando e que ele vinha falando era a questão da correção das pernas, porque ele ficou bastante tempo sem treinar com intensidade, o Júlio ficou afastado dos palcos há muito tempo, não comparando o nível, mas eu entendo o que é você não treinar pernas por bastante tempo, e o Júlio ficou, de certa forma, prejudicado em relação às pernas e em relação ao volume. Condicionamento dele muito bom, simetria como sempre, muito boa, só que ele ainda precisa de tempo para retornar ao seu best shape, ao seu melhor físico, ao seu best physique. Tendo em mente que ele não estava tão grande quanto os caras, ele ficou um pouco para trás, né? Uma coisa que eu não entendi muito bem, e eu fiquei até um pouco estranho, não sei se é por conta do nervosismo e tudo mais, eu vi o Júlio fazendo algumas coisas de poses que eu não vejo ele fazendo normalmente. Eu não sei se foi estratégia, ainda não tive tempo de conversar com ele ainda, porque ele acabou de descer do palco, as finais só acontecem à noite, provavelmente ele não volta para as finais. Eu vi ele fazendo algumas poses ali, algumas coisas nas poses em relação à perna, eu não sei se ele estava fazendo em relação à estratégia para tentar mascarar o volume e tudo mais, ou se ele realmente estava muito nervoso, ansioso, porque mesmo o cara tendo anos e anos de palco, é difícil o cara retornar assim. E a volta do Júlio, né? A internet esperou, criou muita expectativa em cima disso. O Júlio é uma das maiores referências do fisiculturismo hoje como treinador, e todo mundo queria ver um dos melhores treinadores do Brasil retornando aos palcos. Eu acho que isso aí pesou sobre ele, sobre a postura dele no palco, sim. Porém, eu vi o Júlio fazendo outras coisas muito positivas que eu não via ele fazendo antes, mas que depois, quem acompanhou a saga dele, né, aí dos vídeos do campeonato, viu que ele estava treinando poses, ele estava recebendo dicas direto lá do Quiet, né, que é onde ele estava, das poses, e muitas poses que eu vi ele recebendo, muitas dicas que eu vi ele recebendo em vídeo lá no Quiet, dos treinos de pose, eu vi ele aplicando no palco. E isso, rapaziada, é sensacional, porque você vê que, de fato, os treinos que ele teve lá, fora os treinos físicos, né, o treino de musculação, fora tudo isso, os treinos que ele teve em relação à coreografia, em relação à pose, foram muito benéficos pra ele, porque ele melhorou. E é aquela história, né, cara? É difícil pra caramba. Não é que não se ensina truques novos pra um cachorro velho. Você até ensina, mas é muito difícil você ensinar truques novos pra um cachorro velho. E o Júlio acabou aprendendo, adicionando algumas coisas nas rotinas dele de transições e tudo mais, que eu gostei pra caramba de ver. Vamos lá em relação ao resultado, rapaziada. O resultado não tem como eu falar ainda, porque não saiu a contagem oficial. Com certeza, o Júlio não ficou entre o top 10. Infelizmente. Caraca, mó abusado passando no meu vídeo assim. Caraca. Com certeza o Júlio não ficou bem colocado, mas, cara, eu acho que isso aqui sou eu falando, é a questão de fã, é a questão de amigo. Eu acho incrível que ele tenha voltado, eu acho incrível que ele tenha feito o que ele fez. Eu tenho certeza que ele vai continuar pelas conversas que nós tivemos, e eu vou trazer o Júlio Balestrin pra vocês aqui, pra falar coisas inéditas, exclusivas com vocês em live. A gente já combinou isso já. Eu estou esperando ele dar uma folga em relação ao campeonato ali, pra gente poder conversar aqui com vocês. Mas é isso. Em relação à colocação, cara, eu peço só que vocês continuem apoiando, que vocês continuem mandando boas forças, boas energias, porque ele vai continuar se preparando, ele vai voltar, isso eu tenho certeza, nós já conversamos sobre isso, mas não sou eu pra falar, ele virá aqui em breve. E o resultado de um primeiro campeonato assim de cara, pra alguém que tá voltando, cara, em um campeonato de alto nível como foi o Chicago Pro, é só vocês olharem, é muito complicado, velho, muito complicado. Então, eu espero com certeza, eu espero disso tudo com certeza, principalmente que vocês apoiem o cara, porque, velho, foi o retorno, e eu acho que só dele retornar, dele pisar no palco, já é orgulho suficiente. Eu vou procurar notícias novas, eu vou tentar trocar ideia com o Júlio, até as finais eu acredito que eu trago um vídeo novo aqui pra vocês falando sobre isso, mas é isso, por agora é isso. Então, em resumo, o Júlio estava muito bem, com certeza ele retornou muito bem, só que ainda falta tamanho pra ele competir na Open com esses caras, que os caras são sinistros, ainda falta corrigir algumas coisas, e isso tudo que eu tô falando, o próprio Júlio sabe, o próprio Júlio conversou comigo, o próprio Júlio, eu não tô falando nada aqui de achismo não, tá, rapaziada, eu tô falando coisas que nós conversamos nos bastidores, e ele
ele me ajudou e ele mesmo trocou ideia comigo sobre isso. Então é isso, cara. O Júlio com certeza acima do top 10. Ele tá numa colocação acima do top 10. Eu nem quero especular qual, eu só quero de verdade que eles... Eu nem quero especular qual colocação, mas independente da colocação, eu só tô feliz de ter visto o Julião voltando, ter conseguido viver pra ver esse momento, e eu tenho certeza que ele vai voltar melhor. Tem alguns planos exclusivos que ele vai fazer, que ele me falou logo no começo do ano, e eu nem vou falar pra vocês agora, eu vou deixar ele falar pra vocês quando ele vier fazer aqui a live comigo, beleza? É isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, esmaga gostei, comenta a opinião, se inscreve no canal se não for inscrito. Eu vejo vocês em breve com mais um vídeo informativo. Valeu, falou e fui!